Então vamos lá. Nós hoje vamos falar, irmãos, lembre que nós estamos dentro da apostila do MDA, falando sobre a nova criatura em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os hábitos para ser um cristão forte. Hábitos para ser um cristão forte. Então nós falaremos sobre hábitos nesta manhã. Então eu queria pedir nesse momento que nós oremos. Ramon, ore por nós, por gentileza. Em nome de Jesus, Pai. Caia por terra, no nome de Jesus. Irmãos, algumas coisas que alguns mais velhos ouvirão, né? De repente vai ouvir assim, mas eu já ouvi isso. Irmãos, eu sou da seguinte questão no meu coração, sabe? Eu costumo dizer que a repetição traz prática. Então quando nós já estudamos algo, que eu já ouvi isso, a repetição traz a perfeição. Nós estamos em épocas de Olimpíadas. Esses dias eu estava vendo uma coisa rápida. O cara, para treinar o mergulho, só na competição, ele repete a mesma ação quase que 100 a 200 vezes por dia. Só para mergulhar. Não é nem para ele nadar, não. Ele repete a curvatura do corpo, ele repete a forma de ele entrar na água, ele repete tudo cotidianamente. Ele treina meses só o mergulho. Como é que pode isso? Durante meses ele treina a mesma coisa. Não é nem começar a abraçar, não. É só o ato de mergulhar. Porque a repetição traz a prática. A prática traz a perfeição, né? Então nós temos que aprender. Isso eu já ouvi. Não considere isso comum. Eu quero deixar claro para vocês. Por que hoje na igreja as pessoas desmerecem o ensino bíblico? Muitas vezes. Porque já ouviu aquilo. Porque já ouviu. Aí elas, por terem ouvido aquilo, elas não consideram mais importante na vida delas. Aí eu já ouvi isso. Irmão, se eu ficasse sentado pelo que eu já ouvi, praticamente eu não precisaria participar nem mais de culto. Vocês sabiam disso? Imagine agora um pastor João Brito que tem 40 anos de ministério. Você acha que ele já ouviu o quê? Imagine isso. Essa semana agora eu estava com ele numa reunião e ele estava com a Bíblia velhinha dele. Que ele tem desde 1900 e quase 69, eu acho, 68. É a Bíblia dele. E ele, esses dias agora, foi acho que uns 3 meses atrás, ele comprou uma Bíblia nova. E ministrou para a gente com a Bíblia nova. Eu levantei o dedo e perguntei, isso aí não foi uma nova versão, não? Isso. Irmão, não deixa as beiradas vazias não, vai fechando mais o meio aí. Porque tem irmão chegando atrasado aí, bota para sentar mais pro meio. Preste atenção. Então, essa semana agora eu estava com ele, como estava dizendo, ele chegou para a Bíblia dele estava velhinha em cima do púlpito. Aí eu falei, voltou para a velhinha, né? Aí ele olhou para mim e disse, não dá para ficar sem essa. Aí eu peguei, porque ele esqueceu a Bíblia aqui. Não é pecado esquecer a Bíblia, não. Tá, irmão, fica tranquilo, não fica chateado, porque eu estou lembrando do caso, porque eu vi isso. Ele esqueceu a Bíblia aqui no dia da reunião. Aí quando ele chegou no dia seguinte, ligou para mim. Lisboa, deixei a Bíblia aí. O meu bebezinho falou, deixou, pastor. Só que eu não sei se eu devolvo. Achado não é roubado.
Não completei a frase, a brincadeira, porque senão já viu, né? Achado não é roubado, pastor. Vai ficar aqui, vai ficar de pergaminho aqui na igreja. E não, você traz para mim de volta aqui que eu preciso pregar hoje, eu preciso dessa Bíblia. Mas se você olhar a Bíblia do cara, toda ela marcada. Não tem uma página que não tenha uma marcação. Não tem uma página que não tenha uma marcação. Não tem uma página que não tenha uma marcação naquela Bíblia. Então, você acha que ele já repetiu quantas vezes? Então a repetição vai trazer a perfeição. Então, se você está aqui, você já ouviu alguma coisa, não considere isso. Não considere. Isso não é comum. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. A cada manhã ela se renova. Então não faça como muitas pessoas que não valorizam o estudo porque já estudaram sobre aquilo. Não adianta. Tá, irmãos? Não adianta que isso vai ser sua queda. Lamento dizer. Se tem alguém aqui dentro que não valoriza conhecimento bíblico, você já está prestes a cair. Desculpe falar a verdade. Por isso que nós vamos falar agora sobre hábitos para ser um cristão forte. Você não quer saber? Tem muita gente que me pergunta, pastor, como é que você faz para ser forte assim? Você vai aprender. Eu vou te dar os meus hábitos. E os hábitos que a Bíblia manda cultivá-los. Amém? Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué, logo depois do livro de Deuteronômio, vai passando. Aí vem Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Claro que eu farei o comentário para a aplicação nos dias de hoje, amém? Claro que eu farei, não deixarei de fazê-lo, né? Essa gracinha desse texto tão bonitinho, tão engraçadinho, que diz assim a palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela como? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque, olha só, irmãos, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o quê? Irmãos, eu tenho uma colocação. Irmãos, vivemos um evangelho de imprudências. Eu quero deixar claro isso para vocês. Vivemos um evangelho de imprudências. Quantas pessoas estão dentro da igreja que são imprudentes? Não sabem se comportar como servos de Deus. São imprudentes na caminhada, imprudentes em suas amizades, imprudentes em seus namoros, imprudentes em seus casamentos, imprudentes com suas vidas espirituais. Mas sabe por que são imprudentes? Porque não meditam na palavra de Deus. Aí são imprudentes. Sério mesmo, são imprudentes. E hoje nós temos um fórum de imprudências hoje, que é o Facebook e o WhatsApp. Quantas pessoas são imprudentes no que escrevem? Olha, irmãos, tem hora que eu vejo coisas que eu deveria responder na hora. E não é responder com palavra, não, é com um soco mesmo, tem hora. Sério mesmo. Porque não pensa no que fala. Não mede circunstâncias. Por que vocês arrumam problema dentro da igreja? Porque são imprudentes. São imprudentes em seus relacionamentos. São imprudentes nas suas amizades. Não há bom senso na caminhada. Porque não consegue ter um parâmetro, um paradigma bíblico. Pergunta para mim se eu me enfio em confusão. Você acha que eu me enfio em confusão?
Eu não me enfio em confusão. Você já me viu, amor, me enfiar em confusão? Né, você está quanto tempo comigo, né? 5 anos? Você já me viu enfiar em confusão? Não. Eu não me enfio em confusão de fofoca. Não gosto de conversa fiada e detesto quem gosta. Não gosto de disse-me-disse. Não me interessa o que o Mateus falou para mim, que o Michael disse. Eu vou no Michael, não vou no Mateus. Porque para mim a conversa tem que ser cortada na raiz. Mas são imprudentes. Não sou infantil de ficar. Você sabe o que ele falou de mim? Eu vou logo perguntar, você está falando o que de mim? O que você falou de mim? Se você quiser falar agora, fala agora. Acabou, meu irmão. O papo é reto. Mas vocês querem ser imprudentes. E por que são imprudentes? Porque não têm o paradigma da Escritura Sagrada. No dia que você colocar a sua vida pautada no que a Bíblia diz, você vai sair de suas confusões. Você vai aprender a ter um comportamento forte, um comportamento firme, um comportamento verdadeiro. E você vai sair dos problemas que você se enfia. Com certeza. Com certeza. Essa imprudência tem que sair da sua vida. Você quer ver uma outra coisa? Uma outra situação do texto? Volte a ler só você o versículo 8. Vou pedir só que você leia. Lembra que nós estamos estudando, amém? Isso não é uma pregação, é um estudo. Josué 1,8, Graziella. Percebeu que eu não estou com muita paciência, né? Josué 1, versículo 8. Primeiro conselho que você lê nesse texto, tirando a imprudência que eu já comentei, qual é o primeiro conselho que você lê nesse texto? Meditar na palavra. Mas primeiro diz não se aparte. Você sabe o que mais eu ouço aqui nessa igreja, em outros lugares que eu passo? Não se canse de lembrar. Não esquece isso. Mas sabe qual é o problema de vocês? Me desculpe agora, piorando a situação. É que vocês, frase que vocês dizem. Mas eu penso assim. Pastor, eu acho que é assim. Não me interessa o que você acha. O que interessa é o que a Bíblia diz. Não me interessa o que eu acho, como pastor. Eu tenho que ter certeza do que a Bíblia diz. Tem péssimas amizades, sabe por quê? Porque não pensa como a Bíblia diz. Pensa como você acha que a amizade tem que ser. Tem péssima conduta no trabalho? Porque acha que no trabalho tem que se conduzir assim. Não como a Bíblia diz que você tem que se conduzir. E eu vou mais longe. Porque vocês estão se corrompendo com as suas imprudências, porque não conseguem ter uma vida saudável de alimento bíblico. Se fizéssemos uma enquete aqui agora, eu tenho certeza que sairíamos pelo menos com 15 pessoas aqui que esta semana não leram nenhum capítulo da Bíblia. Eu tenho certeza, eu acho que eu já estou sendo bonzinho, estou colocando 15, que eu tenho certeza que quase que 90% do povo que está aqui não leu esta semana um capítulo das Escrituras. Mas investiu 40 minutos no Facebook, o dia inteiro de WhatsApp, postou e repostou, discutiu assuntos até nos grupos, mas não conseguiu investir um tempo de qualidade com a palavra de Deus. Você sabe quando você vai crescer? Nunca. Vai ser um anão a vida inteira espiritual. Um anão. Me desculpe. Porque ser forte
É alimentar-se daquilo que me fortalece biblicamente. Nós estamos falando de questões espirituais, amém, irmão? Como é que você pode crescer espiritualmente se você não medita naquilo que deveria alimentar, e deve, na verdade, alimentar a sua alma, a sua vida espiritual, que é por isso que muitos de vocês só vivem dizendo que está fraquinho, está desanimado, não está com forças, vai continuar fraco, decrépito e miserável na fé. Será que eu estou sendo claro? Muito. Como é que você se tornará um cristão forte se você vive em cima das opiniões dos outros? Não ande nem em cima das minhas opiniões, porque na verdade eu não dou nem as minhas opiniões, eu dou aquilo que Deus fala. Quem me acompanha há anos sabe que eu não ensino nada do que eu imagino ou que eu acho. É por isso que eu leio convosco sempre as escrituras diversas e deveras, repetidamente, e para que isso ecoe em seus ouvidos e que você não diga, eu nunca ouvi o que a Bíblia está dizendo. Porque a verdade está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada. E até quando, irmãos, vocês que estão aqui dentro se isentarão de serem fortes? Lamento. O texto é claro. Não se aparte da sua boca. Você fala de tudo. Eu falo de tudo, irmão. Quer falar de futebol, eu falo. Economia, eu falo. Política, eu falo. Discuto, conheço. Falo de educação de filhos, casamento. Gerencio. Quantas pessoas aqui têm seus negócios e vêm pedir a mim conselhos que eu dou conselhos? Quantas pessoas? Eu entendo um pouco de lei, um pouquinho de lei trabalhista eu entendo. De vez em quando o irmão é demitido. Pastor, o senhor acha que eu vou receber quanto? Eu falo, vai receber mais ou menos isso. É batata o que eu falo. Mas é porque eu estou conhecendo cada coisa. Eu estou procurando crescer. Agora, é Bíblia? O assunto é Escritura? É Escritura. Palavra de Deus, e a minha conduta não pode ser diferente. Mas muitos que estão aqui dentro estão achando que vão para o céu de qualquer jeito. Querido, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Você está entre os muitos ou entre os poucos? Está na hora de você ter a resposta. E é sério. Está na hora de você ter a resposta. Você está entre os muitos e entre os poucos. Porque muitos serão chamados, mas entre os muitos chamados a peneira vai passar. E qual é o início dessa peneira? A palavra de Deus. É a palavra. Ah, pastor, mas o meu coração nada. Crente não é para ser cardíaco. Esquece esta cardia, essa visão coração. Isso não é para crente. Crente não anda segundo os seus sentimentos. Muito bem colocado, Léo. Essa é uma verdade. Muitos de nós estamos, às vezes, dentro da igreja por obrigação, não por amor. Quem estava no Tadel sexta-feira aí? Maioria, graças a Deus. Você viu aí na hora que eu falei aqui, biblicamente, mostrando que é com espontaneidade, ser espontâneo, não por obrigação. Eu vou à igreja servir, não. Ah, eu vou obrigado. Queria estar lá, não. Então por que você veio? Alguém te obrigou? Consigo entender, irmão. Não consigo entender. Você veio por quê, então? Fica em casa, doido. Fica lá. Fazendo o que aqui? Mera obrigação? Você nunca se converteu, então.
Estou por obrigação? Bem por quê? Esses dias agora eu vi um cara perguntar a um jogador, estava vendo um programa de esportes, eu não me lembro qual foi o jogador agora, vou tentar lembrar. O Renato dos Santos. O cara perguntou ao Renato dos Santos, que é o meio campo do Santos, né? Renato, você vai se aposentar quando? Ele está com 34 anos, eu acho. Acho que é 34 anos que ele está. Você vai se aposentar como? Ele disse, ó, enquanto eu tiver forças e vontade para vir treinar e viajar, eu vou ser jogador de futebol. Ele está motivado. Motivado. Ontem, eu estava vendo o jogo ontem, uma pelada acontecendo, Santa Cruz e Fluminense, pelada para mim. Aí eu estava vendo uma peladinha acontecendo. Impliquei com os tricolores agora. Fica calma aí. Fica calma aí, tá? Fica calma aí. Aí na hora do intervalo passou a premiação da Daniela Hipólito e do irmão dela. A Daniela já está com 30 e tantos anos de idade. Ela já deveria ter se aposentado da ginástica. Mas só porque as Olimpíadas é aqui no Rio de Janeiro, ela falou que só se aposenta depois. E ela está com mais de 2 horas de treinamento além do que já era normal ela fazer. 2 horas a mais. Um dia perguntaram ao Oscar Schmidt por que ele era considerado o maior cestinha da história do basquete mundial. Até hoje ele não fez mais cestas do que ele. Ele diz que quando acabava o treinamento, ele sempre ficava na quadra com a esposa. Mais ou menos umas 50 bolas, ela ficava atrás da tabela e ele ficava pelo menos 2 horas e meia a 3 horas lançando as bolas em lance livre. Sem ninguém na quadra, só ele e a mulher dele. Foi aí que ele conseguiu pegar o jeito de fazer as cestas de 3 pontos. Porque a prática traz a perfeição. É por isso que vocês têm medo de conversar com o testemunho de Jeová. Porque vocês não conhecem Bíblia. É por isso que vocês não evangelizam espírita. Porque vocês não conhecem Bíblia. Vocês não conhecem a doutrina deles, como é que você vai evangelizar? Você não estuda sobre ela, como é que você vai evangelizar? Explica aí. Se você pegar um muçulmano, como é que você evangeliza? Você não conhece a história dele? Se você pegar aí os mormons, que são aqueles que têm a camisa branca com um crachazinho preto no peito, você sabe qual é a doutrina dele? Mas eu garanto que ele sabe a sua. Se você pegar uma criança testemunho de Jeová, de 8 anos de idade, ela vai ter pelo menos mais de 90 versículos decorados para poder evangelizar você. Você sabia disso? Eu ainda vejo crianças aqui que não vêm nem para EBD estudar a Bíblia, que está aqui dormindo até tarde, porque acorda cedo a semana toda. E aí? Cuidado, você pode perder seu filho por testemunho de Jeová, tá? No dia que ele virar TJ, não reclama não. E no dia que ele for um desviado dentro da própria igreja, porque está cheio, está lotado de igrejas assim, de desviados dentro da igreja, cuidado. Porque os crentes estão ficando fracos. Ao ponto de, há 2 anos atrás, a revista Comunhão, colocar na capa da edição daquele mês: evangélicos não praticantes. Como pode isso? Nem a igreja aparece. Não é desaparecer, não vai à casa de Deus. Não vai a uma célula. Hoje, vou falar de célula, que nós temos célula. Você está onde mesmo, querido? Você está onde mesmo? Hein? Você não consegue nem se amar, como é que você vai amar alguém?
O maior nível para mim que eu vejo a pessoa não se amar é quando ela não serve a Deus como deveria, não se ama. Como é que ela pode dizer que ama alguém? Isso é hipocrisia. Hipócrita. Ela não consegue nem amar ela mesma. E o princípio do texto é amar a Deus sobre todas as, e o próximo como a ti mesmo. Como é que se ama alguém se você não consegue nem se amar? Não tem respeito próprio. Que é isso, irmão? Um crente forte tem que ter respeito próprio. Eu me respeito como crente e como tal eu me comporto. Sabia disso? Em qualquer lugar que você me vê, você me verá como um crente forte. Eu não preciso do encontro com Deus para me avivar. Se eu colocar um louvor aqui agora, na frente de vocês, eu começo a adorar a Deus e rapidamente já esqueço que vocês estão aqui, em coisa de 2, 3 minutos, se chegar a 2, 3 minutos. E se bobear, já comecei até a falar em línguas estranhas, porque eu já me avivei. Eu estava ontem com os meninos trabalhando ontem, se de repente bota um louvor lá no cantinho, eu vou para um canto ali, começo a adorar o Pai, como é que faz? Já entronizei a glória, não preciso de ninguém do meu lado, ficar dando glória a Deus e aleluia, para que a presença do Espírito me encha. Porque o Espírito Santo de Deus já está em mim. Mas vemos líderes descontrolados, lideranças descontroladas, que geram um povo descontrolado, liderados perdidos. Como é que pode isso, irmãos? E eu espero que você esteja entendendo o que o texto está dizendo. Está na hora de você crescer. Né? Vou dizer a expressão de Hernandes Dias Lopes, que você se torne um crente puro sangue. Gosto muito dele quando ele diz isso. Está na hora de você virar um crente puro sangue. Não um crente cavalo paraguai, que é esse pangaré. É verdade, irmão. Tem hora que está parecendo que... Estão parecendo um pé de pano do pica-pau. Reclama de tudo, já viu? Quem já viu o pé de pano do pica-pau? Chora pra burro, não chora? Tudo chora o pé de pano. Tem hora que tem uns crentes que é meio pé de pano. Chora de tudo, reclama. Ai, o pastor não gosta de mim. Será que eles gostam de mim? Não gosto não, querido. Eu gosto do meu sapato, cavalo. Que fica velho eu jogo fora. Eu te amo. Por te amar eu te aturo. Seus devaneios e infantilidades. Gostar, a gente gosta do Havaiana, né? Ficou velho, faz o quê? A polícia, a desgraça, rapaz. Nós temos que amar as pessoas. Amá-las. Porque cada um só dá o que tem. Conversa fiada é essa. É que nem uma pessoa chega para mim e fala assim: ah, pastor, falaram que o senhor disse isso. Nunca acredite, não fui eu que disse. Se sou eu que vou dizer, faço o quê, Kézia? Como, Kézia? Gostando ou não? É nesse nível que funciona. É café no bule, doido. Sabia? É na lata. E acabou. Vou chorar. Toma aqui o papel. Seca os olhos. Eu não me importo com as lágrimas de ninguém, nem com as minhas. Crescer com Deus. Eu gosto mais que você apanhe de mim do que apanhe do capeta lá fora. Estou falando sério. Prefiro que você tome uma surra minha do que tome uma surra lá fora do capeta. Então está na hora de você crescer. Seja forte. Sustente-se na presença de Deus. E tem que ter padrões. E os padrões nós vamos ver agora. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Salmo 1, versículo 2 e 3. Todo mundo conhece o texto? Quem conhece? Quem já leu esse texto alguma vez aí, levanta a mão. Você viu como todo mundo conhece? Eu canso de dizer que o problema não é conhecer.
O negócio é praticar. Todo mundo conhece, gente. Salmo 1, versículo 2 e 3. Eu amo esta expressão. Eu sei que tem outras traduções, mas eu amo esta tradução aqui, por isso que eu comprei essa Bíblia. Antes tem o quê? Gente, que lindo é isso, gente. Antes tem o seu? O que é isso, gente? Oh, isso é muito lindo. Sabe? Isso é ter prazer, alegria. Tem alguma outra tradução aqui que não fala prazer? Antes tem o seu prazer? Satisfação. Fico com alegria. Eu prefiro prazer. Satisfação, mas eu ainda prefiro antes tem o seu prazer. Muito mais. Muito mais. Eu até vou ser mais pesado. Alguém, por gentileza, não me preocupei aqui agora. Vai em minha mesa, por gentileza, e pega a minha Bíblia de hebraico e grego que está lá, por gentileza. Me dê uma... Não, eu vou ser abusado. Eu vou ser abusado. E eu quero ler esse prazer no hebraico. Estou afinzão de ler com vocês no hebraico. Como diz o dicionário ao qual foi escrito a língua materna desse texto. Fui profundo? Eu quero ver essa etimologia verbial, porque é muito forte. Eu vou lhe contar um negócio. Antes tem o seu... Pra que isso, irmão? Mas o que tem... Vamos ter, só para continuar. No que mesmo? Na lei ele tem prazer. Um crente forte. Muito bom, que gracinha, já abriu, já você está demais. Salmo 1, versículo 2. Só um minutinho, 2656 do dicionário do Antigo Testamento. Espera aí. Olha só. Ela vem da palavra eves, prazer, desejo, coisa valiosa. Um assunto como algo na mente, agradável, deleitosa, vontade de tudo que se deseja. Semelhante caso, tal procedimento aprazível da preciosa e agradar-se com que se apraz a sua vontade. Olha que coisa linda desse texto. Então mostra que a Bíblia é algo desejável, algo que apraz a minha vontade, algo que me sustenta, alimenta e me traz alegria. Esta é a palavra prazer. O texto está nos conotando algo muito mais superlativo. Maico, você quer participar para a gente? O comentário, fica à vontade. Quer participar para a gente? O comentário, Maico? Pode falar para nós. Durante o assunto? Não? Então beleza. Então, irmão, como é que fica? Hein, querido? É algo superlativo. É muito profundo e você passa pela sua Bíblia toda hora e não consegue lê-la. Consegue ver novela, ver filmes, ver tudo, fofoca da vida dos outros, fala WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí vai embora. Mas não investe num crescimento superlativo e prazeroso da palavra. E na lei de Deus, porque o texto está dizendo prazer em qualquer outra coisa. É o desejo. Nossa, a palavra desejo é como se... É aí que eu quero chegar a esse ponto. Eu não queria chegar a esse ponto de dizer isso,
Mas o que dá a entender no hebraico é que é como um homem deseja uma mulher. É a mesma coisa de quando você desejar a palavra, você quer estar com ela. E você vai lendo. Esses dias agora eu me peguei em menos de 20 minutos lendo todo o livro de 1 Timóteo. Em menos de 20 minutos. Eu peguei o texto, eu tomei um susto. Eu já terminei de ler. E não só passando os olhos. Na minha mente pontuando aquilo que é interessante. Uma coisa que eu não vi. Esta semana agora eu fiz uma reunião para o congresso de casais. Com os líderes. Sentamos e vimos um texto. De repente, a pastora falou assim, deu uma olhada no versículo 22. E quando eu li, eu disse, eu não acredito que isso estava aí. Isso deve ter sido escrito agora. Eu não acredito, isso aí não estava aí antes, não. Eu brinquei com ela. Porque em Gênesis 2, já repregamos, pregamos, tiramos as pregações, pregamos de novo, tiramos as pregos e repregamos de novo. E eu, quando olhei o versículo, eu disse, não é possível isso aqui. Eu até brinquei com a Ana Paula. Tá, pastor, isso foi... Não. Aí eu brinquei, mostra, não, pega na sua tradução aí. A mesma colocação, sem tirar uma vírgula. Não pode ser. Sabe por quê? Porque é Bíblia. Uma palavra. Hoje à noite vocês verão como uma palavra muda muita coisa. E já vou dizer o texto que eu vou pregar. Vou pegar Jonas 1, versículo 2 somente. Quando eu vi aquela palavra, eu disse, não pode ser. Não pode, Senhor. Como é que isso aqui está aqui? Sabe o que é isso, irmão? É desejo. Mas não na carnalidade. É um desejo de estar perto daquilo que me faz ser forte. E se eu não me considero como eu penso, e cada um é o que pensa, você sabe como é que eu me vejo? Eu me vejo um grande puro sangue. Eu me vejo o cara para buscar a Deus. Eu não me interesso, você não me considera, mas eu me considero. Você está entendendo? Eu me considero, porque eu sou o que eu penso. Como dizem Provérbios. Se você ficar a vida inteira dizendo, mas eu não consigo entender. Eu também não conseguia, irmão. Eu também não entendia nada, mas procurei alguém que me ensinasse. E aprendi que para ler Bíblia eu preciso orar, pedir a direção de Deus. Eu até hoje, em 15 anos de pregador, 15 anos pregando, eu não preparo uma mensagem antes de orar a Deus. Seja em muito ou em pouco tempo, eu dobro meu joelho e falo, Senhor, abre para mim a visão. Senhor, me faça enxergar o que eu não estou entendendo. Eu já fiquei em um versículo, de repente, como já fiquei, 2 semanas para receber a visão de Deus sobre aquilo ali. 2 semanas. Vou dar aqui uns motivos aqui. Por exemplo, uma das mortes mais idiotas da Bíblia é de Uzá, que junto com o rei Davi trazendo a arca e levando para a cidade de Jerusalém, a arca vai cair e Uzá coloca a mão, né? E morre na hora. A arca ia cair no chão e ele, para proteger a arca, coloca a mão na arca e Deus o mata na hora. E eu pensei, mas o Senhor é muito difícil. Cansei de dizer a Deus isso. Poxa, Senhor, como é que o Senhor matou o cara que vai proteger o negócio de estragar? Não é verdade? Poxa, Deus, isso é muito difícil, tem hora. Aí Deus falou comigo, depois de muito tempo. Um dia eu folheando o livro de Êxodo, passei no capítulo 25. E lá em Êxodo 25 diz como deve se carregar a arca.
com 2 varas atravessadas em seus anéis, e que estejam sobre os vossos ombros, e que sejam levitas a levarem a arca. A arca nunca foi feita para levar no carro de boi. A arca foi feita para levar sobre os ombros. E uma música que vocês cantaram muito tempo atrás, que relata isso: eu tenho a marca da promessa. E a marca da promessa estava sobre os ombros daqueles que carregavam a presença de Deus. Porque quem carregava a presença de Deus, o seu ombro era abaloado, porque encaixava justamente aqui a vara para se carregar a presença de Deus. E Deus falou: eu matei porque carregou errado. Brinca com Deus. Brinca com Deus. Tira uma onda com Deus. Faça de qualquer jeito. Aí eu fui entender. Deus tinha que queimar, não tinha que matar ele não, tinha que fulminar no fogo. Matar foi pouco, porque vacilou mesmo. Por isso que muitos são e poucos são escolhidos. Chamamento, todo mundo ouve. Mas não se comporta com prazer na lei do Senhor. É a lei de Deus. Está preocupado com suas emoções. Chorei, me arrepiei. Deus disse hoje, mudou ontem. Ser humano desse, para mim, não tem nem credibilidade. Tempo todo que nem porcelaninha. Porcelana não entra no céu. Porcelana não entra. Me desculpe, querido. Porque está envolvido com as coisas do mundo. Toda hora se machuca. Ai, poxa vida. Me chateei, me aborreci. Se eu fosse caminhar com Deus, pelo que eu já me aborreci, não me caminhasse com Deus pelo que eu me aborreci, que eu me chateei, eu garanto para você que hoje eu nem prego. Que eu estou veneno. Estou sangue no olho. Eu nem pregaria hoje à noite, sabia disso? Nem pregaria. Não era nem para mim estar aqui. Mas eu não estou movido pelas minhas emoções. Eu sou movido pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me conduz. É Ele que me faz ter o prazer de buscar a Deus. É Ele que me dá a vontade de sentar e meditar no que Deus está falando. Só que muitos que estão aqui lá fora estão atrás daqueles homens que dizem assim: assim diz o Senhor. E se não foi Deus que disse? Uma coisa eu garanto: eu prefiro ficar com esta revelação do que com aquela que diz: assim diz o Senhor. Continue o texto comigo, por gentileza. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por que existem pessoas que não prosperam na igreja? Não é dinheiro. O texto diz que tudo quanto fizer. Vou dizer umas coisas que eu me preocupo. Eu me preocupo com um novo convertido que quer mostrar conhecimento demais. Eu me preocupo com um novo convertido que quer correr antes de aprender a andar, que quando acha que sabe demais, cai e não levanta. Como é que eu ensino a minha célula? Devagar e sempre. Ensino ou não ensino isso lá? Para todos. Ensino isso aqui ou não ensino? Não corra, não corra. Quem corre no aprendizado cai e não se levanta. Quem quer mostrar muito conhecimento que conhece pouco. Vive da letra, não da vivência e do caráter cristão. Vive do que ouviu, vive do que leu, mas não vive do que pratica. Quem pratica não pensa em desviar. Quem pratica não pensa em esfriar. Quem pratica não desanima, porque não caminha com a falta da segurança cristã. Agora, quem lê, quem pratica, aí você vai vendo. Caminhadinha constante, maluco. Ó, ele vai retinho na bagaça. Sério. É devagarzinho, é tartaruguinha. É como dizia meu pastor lá em São Mateus. É um crente lesminha. Seja um crente lesminha. Quem está difícil ver hoje, né? Mas lembra quando eu tinha lesminha demais? Por que será que as lesminhas estão fugindo, desaparecendo?
Né? O que será? Quem lá? Gracinha. Olha para ela e sempre fala, eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a lesminha. Alguém lembra? Como é que você sabia que uma lesma tinha passado? O brilho. Ah! Porque quando a lesminha passa, o brilho fica. Aí eu falei, mas que lesminha desgramadinha, gente. Como é que ela passou aqui que eu não vi? Mas o rastro fica. Então seja um crente lesminha. Comece a deixar o seu rastro de brilho. Não deixe o rastro da festa. Porque crente festeiro, a festa acaba. Crente não é festeiro. Crente é crente. Ele é servo de Deus. Ele mantém a retidão, ele mantém o brilho e mantém a constância na sua caminhada. Você nunca vai ver uma lesma acelerar ou desacelerar. Ela vai ser constante. Entendeu, irmão? Mas aí vem que ser a lesminha turbo. Já viu o turbo? Quer ser o turbo. Vai se lascar. Vai pensando que a vida é desenho animado. Vai. Bate a 220 por hora. Como é? Vira o pó. Vai. Você é conselhinho só quem está de 22 anos, tá, irmão? Praticamente. Pouco tempo. Né? É muito pouco tempo. A gente não tem experiência de vida. É muito pouco tempo. A gente não caminha. A gente não conhece nada, não tem experiência com as coisas. A gente não sabe nem não, a gente não. Não é verdade? Às vezes você vai aconselhar a pessoa fala assim, quem é você para falar assim comigo? Quem eu sou? Sou ninguém não. Só sou servo de Deus. Seus frutos. Vou dizer uma palavra. O cara chegou para mim e falou, eu sou ganhador de vida. Você ganhador de vida? Você ganha vida? Então beleza. Me mostra em 5 meses quantas vidas você ganhou. Não, eu evangelizei e tal, mas está na igreja? Não. Pastor, não sei onde está não. Então você não é ganhador de vidas. Eu posso dizer, você quer ver um ganhador de vidas? Eu sou um ganhador de vidas. Posso apontar agora? Eu ganhei. Olha o ganhador de vidas aí. Esse é o ganhador de vidas. Porque a árvore se conhece pelo quê? Ó, meus frutinhos. E se tu falar mal de mim, tá falando mal de você. Porque você é fruto meu. Eu sou péssimo naquilo que eu digo. Eu não posso ser um cara muito bonito, mas eu sou muito inteligente. Tá? Te garanto que o que não falta em mim é QI. Sabedoria eu não tenho, não. Mas inteligência eu tenho. Ainda não cheguei no nível de ser sábio. Mas inteligência não me falta. Então, muito cuidado, irmão. Caminhada cristã inconstante. Eu quase caí. Se caiu é porque não é crente. Se quase pensou em desviar, nunca deveria nem passar isso pela cabeça de um servo de Deus. Nunca deveria. Um servo de Deus nunca desanima. Um servo de Deus nunca olha para trás. Lembra do texto. Os homens se preparem para o congresso de vocês. Que se eu fosse vocês, eu nem faria inscrição. Porque o pau vai quebrar. Estou avisando já os homens. Não faça inscrição para o congresso. Porque o tema, e é bem capaz que eu ministre todo ele ainda. Vai ficar do meu estilo. Sabe? Se eu fosse você, eu não faria inscrição. Estou falando sério. Porque vou já só dizer a base. É um Paulo nunca mais querendo ser Saulo. Vai ser o nosso tema. Tá, irmãos? É um Paulo nunca mais querendo ser Saulo, perdão. É o que nós vamos trabalhar. 3 dias trabalhando isso aqui. 3. Eu estou quase levando eles embora mesmo, porque não tem como fugir. Nós amarramos ele lá. Estou quase levando os homens embora para outro lugar. Porque lá não vai ter como fugir. Vamos botar uns cachorros em volta, umas grades. Fugir, nós amar e pendura. E ainda corta o pescoço para imolar a criança ainda. Estou falando sério. Porque não tem condições, irmãos. Cadê a prática deste evangelho que vem pela lei do Senhor?
Cadê a prática? Cadê você pesquisar o que a Bíblia diz? Xelindo, uma ovelha minha, mandando para o WhatsApp. Pastor, eu pesquisei sobre o assunto. Acabou. Só merece trilhinha. Não ouviu o assunto. Não, ela pesquisou sobre o assunto. Acabou. Não desceu pela goela empurrado. Não desceu de qualquer jeito. Alimentou-se do que a Bíblia diz. E olha o que diz sobre esse texto. Deixa eu ver se pede para ler. Não, eu não posso ler o restante, porque eu queria muito ler o 4, mas não vou ler, senão eu vou voar. Vou ler o 3 de novo, versículo 3 de novo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Posso fazer uma pergunta? Uma árvore que se planta perto do ribeiro dá trabalho de crescer? Ela tem trabalho para se alimentar? Então todo aquele que caminha segundo a meditar nas escrituras do Senhor não tem trabalho para crescer, porque a própria Bíblia faz ele crescer e prosperar. Uma planta dessa está com a faca e o queijo na mão para crescer, tá não? Ela foi plantada perto do quê? Do ribeiro das águas. Ela não foi plantada no deserto. Ela foi plantada perto do... Então aquele que medita na lei do Senhor, o salmista diz que está na lambuja para crescer. É lambuja crescer. É lambuja. Porque os congressos, seminários, sejam encontros para trazer crescimento e transformação, amém, são válidos. Essa semana eu vi uma infelicidade do Fernandinho. Uma infelicidade do cantor Fernandinho. Uma infelicidade. Ele metendo o pau na Lagoinha na pregação dele contra as igrejas, dos movimentos que fazem a igreja crescer. Porque não adianta fazer crescer, multiplicar. Ah, não, então o que ele está fazendo na Lagoinha? Pregando para 60 mil pessoas praticamente. Eu quero que ele me explique. Por que ele não vem pregar aqui para a gente? Com 200 e poucas pessoas. Porque na hora que eu chamar ele para pregar aqui, ele vai me pedir 10 mil. Porque há 9 anos atrás ele me pediu 9 mil. Hoje eu estou colocando 10 baixo. Que deve estar pedindo uns 20 mil hoje. Por que eu não venho aqui? Ué, não é besteira? Não é verdade? Não é besteira? É besteira. O meu caixa está entrando por mês 9 mil aqui na igreja. E eu só consigo manter essa igreja funcionando hoje com pelo menos uns R$8.600. Eu consigo manter essa igreja funcionando. Tudo que a gente faz. Eu queria ele vir aqui e eu falar para ele assim: Fernandinho, eu só vou te pagar a gasolina, você põe? E vou pegar o marmitex que vai ter aí para você comer junto comigo. Ele faz? Aqui para quem faz, ó. Faz nada. Então para mim é balela. Para mim é um conversador fiado. Que conversa fiada é essa? Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Uma vez eu vi David Keelan, no ano de 99, entrar dentro da Igreja Batista do Ágape, no bairro da Ilha dos Bentos, em Vila Velha, com o violão na mão. Com o violão na mão. Eu estava lanchando naquele dia, perto do pastor da igreja. O David Keelan passando, e o pastor Renato Apolinário falou comigo: você sabe o que ele fez? Esse homem é o David Keelan, está chegando aqui no Brasil agora esse cara. Eu falei: é mesmo, pastor? Não conheço não. Ele pediu para tocar um louvor aqui na igreja, o pessoal não gostou muito não, que esse louvor tem quase 20 minutos. Aí o David Keelan estava lá, direto pedindo para tocar, porque era a maior igreja na época de Vila Velha, a igreja do pastor Renato Apolinário. Era a maior igreja da época. Lotada, não cabia gente dentro. Não cabia gente dentro. Naquela época de outrora, né? Vai hoje pedir para o David Keelan lá tocar?
Teve um pastor conversando conosco, não lembro qual foi agora, de uma igreja grande que estava conosco na reunião de pastores, falou que a agenda do David Keller já está fechada até 2022. Você acredita nisso? Para trazer um cara desse hoje, você não paga menos de 25 mil. E outra coisa, que nem Fernanda Bruno, não estou desfazendo esse cara não, tá? Mas eu fico imaginando que esses homens pensam. Eu estava do lado do pastor Davidson Brito. Fernanda Bruno foi chamada para cantar na igreja. Ela disse, se for durante a semana eu só canto 3 louvores. Se for no final de semana, eu canto 5. Aos domingos eu nem vou. Você imagina se ela pedir para cantar mais um para Deus. Ela canta? Canta não, irmão. Me desculpe. Essas são as coisas que nós estamos vendo. Um dia desses eu estava me lembrando, vindo dirigindo, me lembrando do Catedral. Que muita gente aqui do passado idolatrava a Catedral. E um dia, uma entrevista, no Jô Soares, o líder da banda do Catedral, que eu esqueci o nome do Zé Ruela. Quê? O Kim? Kim se lascou. Kim se lascou. Por que vocês estão fugindo do ramo gospel? E o Kim respondeu, há muito tempo já não somos mais gospel, não cantamos mais nada para Deus, só eles não perceberam. Está no YouTube, vai lá no YouTube que você vai ver a entrevista na íntegra por Jô Soares. Há muito tempo não cantamos mais para Deus, só o povo evangélico não percebeu. Jô Soares na hora cortou eles. Você sabe o que aconteceu com a Catedral? Alguém lembra de Thales Roberto? Eu sou o melhor de todos. Juntando, ele disse isso, eu vi ele dizer. Juntando todos os que existem, não dá o que eu sou. Que é isso? O cara é das galáxias. O cara é das galáxias. Você sabe quanto é que ele pediu para cantar lá no Pastor Jabes, em Linhares? 69 mil. E ainda 60% da bilheteria. Na festa do milho, lá do Pastor Jabes. O Pastor Jabes ficou doido, já tinha assinado o contrato, eu vou ter que pagar agora. Paga não para você ver. Paga não. Irmãos, esse é o evangelho que vocês amam. Este é o evangelho que vocês amam. Esse é o evangelho que as pessoas estão amando. Não é verdade? Esse é o evangelho. Agora pegaram o evangelho verdadeiro de um Leonardo Ravenil. Pegaram o evangelho verdadeiro de um Martinho Lutero. O evangelho verdadeiro de Agostinho. Pegaram o evangelho verdadeiro de outros pais da igreja. Esse não quer não, mas quer o evangelho contemporâneo. É o evangelho contemporâneo. E isso está errado nos dias de hoje, irmãos. Como é que um cristão se faz forte? Quando ele medita na palavra de Deus o tempo todo. Uma pessoa quando senta para conversar comigo, por exemplo, vai no meu gabinete, pastor, eu quero conversar com o senhor, beleza, a Bíblia diz o quê? Não, pastor, mas o senhor não entendeu. Não, eu não entendi não. Uma vez eu falei isso com a pessoa e pedi para ela ser retirada do meu gabinete em menos de 15 minutos. Confesso para você. Vem cheio de coisa. Para aí, a Bíblia diz o quê? Não, pastor, mas é o que eu... A Bíblia diz o quê? E ela deu sorte que eu devo ter repetido a Bíblia diz o quê? Umas 15 vezes ou 20. E ela deu sorte. Quando depois de tanto eu repetir, faz o seguinte, irmão, a graça e a paz, Deus te abençoe e vai para casa. Porque não me interessa o que você pensa, interessa o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, está dito, acabou. Acabou. E quantos de nós estamos fazendo os outros tropeçarem porque não quer ver o que a Bíblia diz? Eu vou ser mais pesado. Alguém lembra daquele texto que diz que aquele que fizer um pequenino tropeçar, é melhor que ele pegue uma pedra, amarre no pescoço, se jogue da ponte e morra afogado. Suicídio. É melhor se suicidar.
Bate de frente com o que a Bíblia diz, irmão. Bate aí de frente. Está matando os outros, achando que está dando vida. Alguém já leu esse texto alguma vez? É muito forte. É muito forte. Deus mesmo fala sobre a sua palavra. Vamos lá em Provérbios 4, versículo 20 e 22. Logo depois é Salmitos. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22. De 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Guardas no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o quê? Por isso que tem gente doente na igreja. Porque não medita na palavra. Tem um bando de gente na igreja hoje com todos os ites da vida. Problema de rins, problema de coluna. Todos esses ites que você passa, esses problemas psicossomáticos. As doenças que hoje mais matam são doenças psicossomáticas. As farmácias estão bilionárias e trilhardárias de um povo que só busca antidepressivos. É o tempo todo com problemas emocionais. Pessoas que não conseguem encontrar o seu próprio eu. Quantas vezes você já deixou de vir à igreja porque estava chateado? Quantas vezes você deixou de buscar alguém porque não perdoa? Buscar a Deus porque não perdoa alguém? Não precisa responder para mim não, porque eu já sei. Anda segundo suas emoções. Pastor, é possível viver com Deus sem pensar nas suas emoções? É. Eu não penso nas minhas emoções. Eu penso em Deus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Foi Ele quem me arregimentou, é Ele quem me capacita e é Ele quem me conduz. Acabou. Ah, pastor, mas eu não sei nem quem eu sou mesmo, sabe? Não, meu filho, você vai ficar a vida inteira assim. Confesso, irmãos. Tem pessoas e irmãos, lamento, quero dizer uma coisa de coração. Tem pessoas que eu já não falo nem mais nada. Sério mesmo. Eu falar para que eu vou falar? Vai adiantar? Às vezes um líder meu vem falar comigo sobre alguém. E não esquece. Isso aí vai ser isso aí a vida toda. Vou dar só uma opinião aqui que eu vejo acontecer. Por exemplo, quem me conhece menos aqui? Vou dizer algumas pessoas que me conhecem menos. Léo me conhece pouco. Edi Carlos me conhece pouco. Rosilene, Maico me conhece pouco. Alguns outros irmãos me conhecem pouco. Agora os que me conhecem há muito tempo. Vamos colocar aqui. Mas Expedito. Está comigo há 9 anos e meio. Surama está comigo há 10 anos. De repente, Surama e Expedito me virão chamar a atenção. Deixa eu ver uma pessoa de meio termo. Aqui. De repente eles me virão chamar a atenção duramente do Ramon, que também está comigo esse tempo todo. De repente você, por ser mais novo, vai achar que eu fui muito duro com o Ramon. Mas eu sei porque eu fui duro. Sabe por quê? Porque eu estou com ele há mais tempo do que você com suas amizades. Eu conheço a vida do Ramon. Eu sei como o Ramon era. Você não sabe como ele é. E você vai pensar com o seu coração, mas eu vou pensar com a minha razão, porque quem conhece o Ramon sou eu. Dá para você entender o que eu quero dizer? Então não queira medir às vezes aquilo que eu estou fazendo, porque você não está em mim.
Você não conhece a mim. Eu não gerencio você, eu gerencio uma igreja. Eu estava até conversando com o Ramon sobre isso aqui ainda agora, né, Ramon? Sobre gerenciamento de pessoas, que não é fácil. Nós estávamos comentando, se a igreja fosse criar uma empresa, já tinha muita gente demitida, né? Mas não é uma igreja, isso aqui não é uma empresa. Não dá para demitir pessoas. Mas tem hora que você cansa de você falar. Não cansa? Cansa. Tem hora que cansa. E tem hora que, como cansa, eu não falo mais. Socorro! Socorro! Está errado. Vamos seguir em frente. Os benefícios que a leitura diária da Bíblia nos traz. Primeiro, ela nos fortalece em todas as nossas situações. Primeiro benefício é esse. Ela me fortalece em todas as minhas situações. Segunda coisa, a Bíblia nos purifica dos nossos pecados, que a palavra de Deus nos lava. Quando eu começo a encher-me de Deus, eu vou usar uma frase que não fui eu que criei, mas eu gosto de eternizar frases de homens de Deus. Eu amo eternizar esse tipo de frase. Disse um grande homem de Deus que quanto mais como da Bíblia, menos falta da carne eu tenho. Amei essa frase. Quanto mais da Bíblia eu como, menos da carne eu quero me alimentar. Então, se tem gente muito carnal aqui dentro, então é a prova que você está se alimentando pouco da palavra de Deus, que deveria alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que não haja a carne aflorando em você. Outra coisa, ajuda-nos a receber respostas de oração. Tem muita gente que Deus já respondeu, mas não consegue ver a resposta porque não lê Bíblia. Acha que vai vir um passarinho, vai receber de Deus um WhatsApp de Deus, Deus vai curtir o seu Facebook, e Deus já mandou a resposta. Está no texto bíblico, uma coisa óbvia. É que nem a pessoa diz assim, pastor, eu devo namorar fulano? É crente? Não, então não namora. Mas pastor de Deus, não namora. É crente, Ramon? Não. A Bíblia diz que não ande em julgo de... Já precisa orar para isso? A resposta é clara. Pastor, eu estou orando. Acho que eu devia ir embora de casa. A Bíblia diz o quê? Não separação jamais. Tem que ir embora de casa? Respostas óbvias. Pastor, estou doido para dar uma namorada e um chesco-chesco. A Bíblia diz que chesco-chesco somente quando tiver o quê? Anelado, juntinho, a coisa delícia, bom demais, mas não pode ser feito. A gracinha. A Bíblia diz que namoro é coisa séria, mas para muitos é ficação, pecado. Precisa orar para isso? A Bíblia diz que, eu não sei se eu construo. A Bíblia dá ordem, antes de construir, faça o orçamento. Para que começando a obra, ela não fique terminada e os outros digam, lá, começou e não terminou. Estou ajudando? Estou te dando uma força? Precisa orar para isso? A Bíblia já respondeu. Mas por que você não sabe disso? Não lê a Bíblia. Não lê a palavra. Deus me deu o carro, mas eu não consigo manter a gasolina dele. Então não foi Deus que te deu. Se você não consegue manter a gasolina, não foi Deus que te deu. Abandona.
Não foi o Senhor que te deu. Lamento dizer a verdade, mas essa é a verdade. Quero muito, Alexandre, eu quero comprar um carro de 100 lugares. Eu quero um carro de 100 lugares. Eu quero um carro grande. Botar a crentada tudo sentada. Mas eu posso agora? Mas eu posso comprar? Posso. Mas eu posso pagar? Não. Posso pegar o meu, junto mais uma minha checa, bate, sai com prestação, 900. Me lembrou um pastor, vou contar essa aqui, tinha um sonho de ter um dobrô, na minha pequenez de pensamento. Deus ficou outro projeto para mim, eu pensando que era aquilo. E eu falei para um pastor no encontro com Deus, um dia lá em Muribeca, rapaz, eu tenho um sonho de comprar um doblô, rapaz, um doblô dessa cor. Beleza, falei com o cara, passou 3 meses ou 4 meses, o cara me ligou. Você sabe que eu estou saindo aqui agora da concessionária? Eu falei, não, com o seu doblô. Comprou o carro que eu queria comprar. Você ligou para mim. Falei, rapaz, que benção, cara. E olha que eu nem pensei nisso. Não sei se foi o Alex que falou comigo. Foi o Alex, né? Passou uns dias, Alex, pastor, você não caiu a ficha até agora, não? Eu falei, não, o que foi? Você não viu que o cara ligou pro senhor que saiu com o seu carro da concessionária? Não acredito, Alex. Será que ele fez aquilo para me afrontar? Fez, não fez? Foi desgramado. Amém, deixa Deus agir. Não ficou com o carro 4 meses. Não conseguiu pagar. E a igreja dele fica do lado da casa do Aloysio Santos, ali em Campo Grande. A igreja fechou, e esses dias agora vi cheio de mato, que já está tampando até a frente da igreja. Faliu. Aí eu olhei e falei, gente, o cara perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, perdeu a igreja, perdeu o ministério, perdeu tudo. E esses dias agora o nome dele surgiu no meio da reunião nossa, sabe o que foi dito? A este nunca mais será dado a chance para nada. É isso aí. É isso aí, eu também concordo. Plenamente eu concordo. Pensar em sua família primeiro, pensar em sua casa. Vamos lá, siga em frente. O que é meditar? Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10, 17. Eu procurando Romano depois de 2 Coríntios. Parabéns, muito obrigado. Romanos 10, 17. Alguém aqui conhece vaca? Já trabalhou na roça com vaca? Alguém já trabalhou? Quem trabalhou aqui já na roça com vaca? Como é que vaca se alimenta? Ela fica o tempo todo com aquele capim. Esta é a palavra que eu quero chegar. Esta é a palavra. Você sabia que a vaca tem um compartimento aqui nela aqui? Que ela come, mastiga, e ela guarda aqui? Por vez em quando você vê uma vaca que está sem nada na boca e depois ela traz de volta para dentro da boca e começa de novo. Um crente tem que aprender a ser meio vaca nessas horas. Ouvir a palavra e ficar meditando nela. O que Deus quer falar comigo sobre isso? O que Deus quer falar comigo sobre essa situação? E olha só o que diz Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra, não é ouvir pela palavra dos outros. Não é pela palavra do pastor Alexandre Lisboa. Não é pela palavra do pastor João Brito. Não é pela palavra de qualquer outro profeta. É pela palavra de Deus.
Pregação, gosto também gosto também disso. Gosto também. Pregação da palavra. Aí não vem a igreja, perdeu. Perdeu. A comida de hoje é de hoje, perdeu a de hoje, amanhã é outra comida. Então perdeu o que não ouviu. Perdeu. E me prove o contrário, biblicamente. O maná do... Quem lembra do maná no deserto? O maná da segunda podia ser comido na terça? O da terça podia ser comido na quarta? Então a comida de ontem dos casais era dos casais. A comida do Tadel era do... E quem não veio não comeu no Tadel não comeu ontem. E quem não comeu no domingo passado que não veio, não comeu. De repente a comida do domingo passado era que ia tirar dor de barriga da tua carne. Nossa, acho que eu fui muito forte. Eu acho que nessa aí eu fui muito pesado. Mas não vou mudar não. Um culto que você não aparece era aquele que você ia ser desatado. Um dia eu estava no culto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aí eu estava no culto. Culto normal. Digamos normal, né? De repente, fiz um pedido a Deus. Senhor, mostra-me a sua magnificência. Me mostra como o Senhor é poderoso. Quando eu abri os olhos, eu já não estava mais na igreja. Quando eu abri os olhos, eu estava fora da terra, na mão de Deus assim, ó. Estava no universo olhando assim em volta. Tomei um susto. Deus falou comigo, não se movimente. Deixa que eu levo você. Quando ele pegou com uma das mãos, me trocou para outra. Eu falei, agora tamo legal. Deus pegou um planeta com as suas mãos assim, ó, e segurou ele com as mãos. Dá para você entender quem sou eu? O Senhor mandou fechar os meus olhos. Quando eu fechei os olhos, e aí ele falou, abra. Eu já estava na igreja de novo. Culto normal. Um dia passando um aperto tremendo em São Mateus, meditando na palavra, ouvindo o Senhor falar no meu coração. De repente alguém bateu na porta, tomei um susto, porque para chegar na porta da minha casa, tinha que passar pela porta de segurança lá embaixo. Eu morava em cima da loja que eu gerenciava. Porta bateu, eu falei assim, alguém deixou a porta aberta e entrou um vendedor aqui. Era normal assim como nós estamos aqui. Eu abri a porta, foi assim mesmo. Eu abri a porta, dei de cara na cintura de um homem. Olha só. Na cintura. Aí eu. Hã? Enorme o cara. Cabelo pretinho, branco, com as vestimentas brancas. Ele perguntou para mim, você permite que eu entre? O senhor pode entrar. Ele baixou, passou pela umbral da porta, me ajoelhei diante dele e ele disse, não faça isso. Eu vim amando daquele que vive, que veio em carne e ressuscitou dos mortos. Eu comecei a chorar. Ele me deu a mão, me segurou pela mão, me levantou. Aquieta-te teu coração. Pois ele mandou te avisar que ai daquele que até a tua morte colocar a mão em você. O carinho que ele tem com você é todo especial. Você é dele, seu ministério é dele. E ele começou a fazer todo o mover a seu favor. Não temas. Eu só vim te falar isso. Na mesma hora ele desapareceu e foi embora. Fala sério, hein? Aí eu falei, aí eu vibrei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é o cara. Passados outros momentos, em meditar a palavra das lutas que estava passando um tempo, Deus me mostrou Miguel. Estava eu numa batalha, num lugar, num vale, isso acordado, eu num vale muito grande, os anjos lutando, de repente desceu um varão gigantesco, enorme, descomunal.
descomunal, com uma espada de fogo branca, se é que pode dizer isso. Os demônios vinham, ele pegava a espada e cortava para cima, e virava a espada e cortava a cabeça do demônio. Ele levantava, ele segurava a espada assim, e ele cortava assim e fazia assim, cortava assim e fazia assim. Deus falou comigo: mandei Miguel descer para lutar por você por um tempo. Deixa eu ver o rosto dele, Senhor. Veja ele de costa, de frente você não vê. Fala sério, irmão. Ele na minha frente, e eu pedindo ele para virar, que eu queria ver o rosto. Ele disse: eu não posso fazer. A mim não foi permitido revelar-me a minha face a você. Mas sabe por quê? Porque eu resolvi meditar no que a palavra diz. São poucas experiências que eu tenho. Se eu ficasse aqui, eu ficaria com vocês horas e horas. Está na hora de você meditar no que a Bíblia diz. Está na hora de você viver o que a palavra diz. Está na hora de você crescer. Está na hora de você se alimentar. O diabo não respeita pessoas que glorificam. O diabo não respeita pessoas que cantam. O diabo respeita crentes que meditam nas escrituras sagradas. Ele olhará para você com respeito na hora que ele vê em você uma vida que tem prazer pela palavra de Deus. Aí ele vai ter respeito. O diabo não respeita festeiros. O diabo não respeita: eu te expulso no nome do Deus de Paulo. O que os demônios disseram? Alguém lembra? Paulo eu conheço, a Jesus também, mas e a você? E a Bíblia diz no livro de Atos que os demônios moeram os moleques na porrada. Moeram os moleques na porrada. Saíram eles pelados correndo pela Jerusalém, que os demônios botaram eles pelado. Humilharam eles. Já é a prova que não adianta você dizer que eu expulso no nome do Jesus do pastor Alexandre. Cadê a sua autoridade cristã? Cadê? Isso você tem que começar a entender. Um crente precisa orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, abre lá por gentileza. Colossenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Tão simples o texto. Vou até pedir para a Graziele orar, ler para nós. Que gracinha, viu? Ela sabe ler. Viu? A UFES ensinou alguma coisa a ela. Orai sem. Você viu? Como é que a gente vive uma vida? Não concordo quando Silas Malafaia disse isso na televisão. Não existe o crente viver em espírito. Se a Bíblia diz andar em espírito, não vivo em espírito. E tem gente que bateu palmo para ele quando ele disse isso. Você tem o seu momento de oração, mas você pode ficar orando sem cessar. Você está na rua orando, está clamando: Senhor, cuida nós, Senhor, protege nós, Senhor, cuida aqui da empresa, cuida do patrão que é um desgramado, para abençoar ele, para me abençoar. Não é assim? Que aquele que trabalha para o ímpio, trabalhe como ao Senhor, é o que a Bíblia diz. Trabalhe para o cara que não presta. O que eu penso? Vou então agora orar por ele para que ele me abençoe. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: não, eu trabalho para macumbeiro, e agora? Continua trabalhando. José trabalhou para o filho do capeta, que era Potifar. A palavra do Senhor diz que José, ele fazia o que contra o pecado? Oh, Jesus. Tem obrigação. Muito obrigado, Ramon. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Ele fazia o quê?
Ah, tô com você por aqui. Hein? Então você pode trabalhar na casa do demônio. Pode não? Pode. Ele pode arriar obrigação lá na casa. Pode matar 300 da Angola. 25 urubu de cabeça para baixo. 3 vacas com chifre assim pro alto. Invocar o demônio. Você vai fazer o quê? Mantém trabalho. Aí, pastor, eu me sinto oprimido. É porque você não ora, não jejua, não busca, está oprimido. Porque a palavra diz que aonde a luz está... Não, só um minutinho. Como é que é? Aonde a luz está o quê? Quem é a luz aí? Levanta a mão. Um dia, no meu aniversário, botaram aqui fora. Foi aquele presente que me entregaram no dia do meu aniversário. Botaram uma oferenda aqui na porta, botaram os rins. Fizeram uma macumba, botaram aqui na porta para eu saravá. Amarrar. Vamos o fim. Já era. Oh, meu tadinho. Ai. Fiquei com pena da pessoa que fez. Deixa fazer. Cruz credo, pastor, tem gente de olho grande em mim. Contando que não seja Luana, tá bom. Só me amaldiçoaram, pastor. Amaldiçoaram. Cruz credo, mantém firme. Você é crente, eu creio. Que crente Zé Boca é tu, meu irmão? Que crente é você que recua diante do diabo? Orai sem cessar, doido. Tá com medo de macumba? Ah, o pai de santo veio falar. Que pai de santo? Pai de santo sou eu, rapaz. Tem o André, Alain e Ariel, tudo santinho. Pai de santo sou eu. Eu sou o maior pai de santo da minha casa. Hã? Só vou começar a andar agora de branco. Na minha casa. Palhaçada é essa? Pai de... Meu irmão, quando o capeta... Quem está passando aqui é um servo. Quem passa aqui é um servo de Deus. Quem é servo de Deus não tem o diabo não, irmão. Consigo entender esses negócios. Que bom. Linha. Vou ficar aqui não, pra quê? Trabalhar para maçom? Fazer o que para maçom? Nem meu trabalho é para maçom, meu filho. Mas tem que se render. Acabou. Deixa pra lá, meu fora. Batalha, batalha? É batalha. Não, quero vida mansa. Que vida mansa, rapaz? Tá doido? Vai trabalhar para Deus. Vai buscar o Senhor. Fala, Dani. É o seguinte. Ó, minha avó tá lá. Ó, legal. Tá comendo? É, mas é desse jeito, filho. Testemunho rápido. Meu avô morreu. Ganhamos vovô para Jesus.
Vovô tá lá na capela, lá, neguinho lá, velando. A minha tia lá do bairro Riachuelo pegou o texto, vamos começar a Ave Maria. Aqui não, senhor. O defunto é meu. O defunto é meu. Aqui o defunto é meu. E o defunto vai ser do meu jeito. Aí minha tia, mas Alexandre, você é muito novo para isso. Ah, mijando, né? Você vai ver, eu vou chamar o mais forte agora. Chamei meu tio, mais velho. Andrade, você não é pastor? Ah, sou. Então vai lá, rapaz. Toma posse do defunto agora. Toma que o defunto é nosso. E a festa é nossa. Beleza. Minha tia, então tá bom, Andrade, já que você é o filho mais velho, né? Eu falei, é óbvio. Se é o mais velho, é ele, é o primogênito. Acabamos de ganhar o velho agora. Desgramado. O velho é nosso. Aí minha tia chegou com um turbante na cabeça. Cheio de guia. Atravessada. Daqui a pouco lá fora. Aí eu fui correndo lá fora. Aconteceu o quê? Minha tia tinha incorporado um demônio. E ela começou a andar como se tivesse. Estava tenso o negócio. Ela apontou, aí eu. Fiz. Aí, não posso ir não, porque o homem de branco está aí dentro. Eu falei, otário, cai fora, cachorro. Cai fora. Não posso entrar aí não. Posso entrar com o homem de branco está aí dentro. Eu falei, vai cair fora, Zé. Foi. Meu tio Zé Luiz, da Maranata, temeroso que só ele. Faz isso não, Alexandre, pelo amor de Deus, Alexandre. Nós vamos pegar o ônibus e voltar para casa. Não, pegar o carro. Que o carro exploda, meu filho. Tem medo de morrer não, rapaz. E se tu é medroso, crente, vai de ônibus, seu cavalo. Aqui o diabo não manda não, quem manda é nós. Acabou, meu irmão. Aí meu tio Paulinho não, Juninho. Qual é o nome daquele cavalo? Eu esqueci o nome do homem, tio Juninho. Juninho lá de Praça Seca. Do bairro de Praça Seca, o tio meu, dona Serralheria. Chegou, Alexandre, tem que ter respeito pela região dos outros. Por que vocês não deixam o demônio, a entidade entrar aqui dentro? Você não está vendo que ele desceu aqui no cemitério só para ver o corpo dele? Eu falei, tudo bem, manda ele entrar. Vai lá agora e manda entrar. Pergunta se entrou. Aí veio ele não quer entrar. Eu falei, é claro que ele não quer entrar. Ele não acabou de dizer que quem manda está aqui dentro? Para que ele vai vir aqui? É por isso que foi difícil para te libertar, hein? Foi difícil para tirar do teu couro isso tudo, hein? Irmãos, vamos lá. Último ponto de um crente forte: congregar com os outros seguidores de Jesus. Hebreus 10, versículo 19 a 25. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 19 a 25. Olha o que diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia... Não, vou esperar vocês abrirem, perdão, me perdoe. Eu já estou abrindo, foi mal. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Como é que diz? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por quê? O dia do Senhor está vindo. O dia da visitação de Deus. E é por isso que nós temos que estimular os irmãos a estarem aonde? Na casa de Deus, numa célula, cada casa uma igreja, que não é lar de paz, tá, irmãos? Apesar de eu usar a apostila do lar de paz, o cada casa uma igreja foi criada aqui nesta igreja. Eu só adaptei e eu só estou usando a apostila porque está sendo permitido pelo pastor presidente do MDA no Espírito Santo, que é o pastor Valmir, tá? Então, discipulado pessoal, o líder de célula, olha aqui, deve providenciar uma pessoa para acompanhar e começar o processo de discipulado. Então, um líder de célula tem que começar a ter um outro dia para ensinar os novos convertidos. Tem que começar a se ensinar a palavra, mas não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Não é verdade? Ensinar a palavra dá o quê? Trabalho. Não é fácil. Para que hoje tivesse líderes conhecedores da palavra, eu tive que ficar aqui embaixo 3 anos e meio ensinando Bíblia para eles. 3 anos e meio. Nem Brunella, Adenilson na época. Deixa eu ver mais quem era. Conceição. Quem mais? Que eu não lembro. Surama. Eu esqueci. Kézia Xavier. Bruno. Já falei Luana, surda. Falei não? Então, surda e Luana. Tô brincando, Luana. Desculpe. Não falei o seu nome mesmo, não, eu acho. Luana. Quem mais? Quem fez cabe comigo? Não lembro mais. Larissa fez? Cabe? Não. Larissa não fez. Stephanie Ariane, conhecedora de Bíblia Azóio. Conhecedora, Érica Siqueira. Érica. Stephanie Ariane, potencial tremendo. Até hoje, de todas as resenhas que eu já li sobre o perfil de Três Reis, eu não li uma resenha melhor do que a Stephanie Ariane fez. Nunca li. Eu já vi muitas resenhas, mas até hoje eu lembro da dela. Que resenha muito bem formulada. Ela não sabia fazer resenha, foi na internet e buscou como fazer uma resenha. E ela fez como os padrões da resenha tem que ser feito. Eu olhei e falei, gente, que menina inteligente. Mas dá prazer de você ensinar. Dá trabalho. Ou não dá? Dá. Tinha dia que eu era meu dia de folga, porque segunda-feira era minha folga, eu saía com a minha família. Mas quando dava 6 horas eu tinha que estar aqui. Tinha que estar. Eu me comprometi aquilo, era o dia da minha folga, mas eu me comprometi. Tinha que estudar para poder ensinar. Dá trabalho. Discípulo de célula tem que se ensinar a palavra. Agora, tem que ser ensinada a palavra. E muitos que estão aqui que não gostam de congregar, quer ver a igreja quando quer. Você está afastado de Jesus, irmão. Você está afastado de Jesus. Estou sendo sincero. Eu estou sendo sincero com você. Se tem alguma coisa te afastando da sua célula, afaste essa situação da sua vida e vá na sua célula. Não sabe o que acontece na igreja? Por que você não sabe? Não congrega? Não participa? Quer que as pessoas vão atrás de você o tempo todo? Tem hora que é difícil, irmãos. Ah, não me ligou. Você ligou para dar satisfação? Você ligou para avisar? Não é verdade? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa clara que eu preciso encerrar porque já acabou, na verdade.
Eu vou dizer algumas coisas aqui. Tá gravando aí, Nil? No final da ministração, se quiser ouvir depois pela internet, eu vou dizer alguns versículos, algumas coisas aqui para ficar gravado lá, para você depois ver, que não vamos ter tempo aqui agora. Mas é muito importante. Como posso ganhar o meu esposo para Jesus? 1 Pedro 3, versículo 1 e versículo 2. Como ganhar a sua esposa para Jesus? 1 Pedro 7, versículo 7. E Efésios capítulo 5, versículo 25. Como ganhar seus filhos para Jesus? Efésios 6, versículo 4. Como ganhar seus amigos para Jesus? Salmo 1, versículo 1. Como ganhar seu patrão para Jesus? Colossenses 3, versículo 22 a 25. Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7. E último, como ganhar seus empregados para Jesus? Efésios 6, versículo 9. Esses textos que eu disse estarão gravados. Você vai lá e depois vê que é importante. É um acréscimo ao estudo de hoje. Leia, pratique. Acho que no site já tem as mensagens. Ô Nil, o site tem as mensagens que ministra aqui? Essa aqui já pode começar a liberar. Já pode, então já vai estar lá. O aplicativo também dá para ouvir? Eliabe, dá? Dá para ouvir sim, no aplicativo. Tá bom, irmãos? Agora, lembrando uma coisa, ó, dia 31 agora, você que quer a apostila, procure a Luana. Não fale comigo, fale com a Luana. Né, Lu? Luaninha está ali, fale com a Luana. Luana vai pegar o seu nome. Tem quantas apostilas mais ou menos pedidas, Luana? Umas 15 só. Nem os líderes todos pediram. Nem os líderes de célula todos pediram. Você que é liderado de célula, pergunta o seu líder de célula se ele pediu. Para deixar ele meio sem graça. Tá bom? Pergunta lá ele se ele pediu. Tá bom? Pergunte aí se ele pediu. Pergunta lá ele. Só para deixar ele sem graça. Se ele não pediu, vai pedir. Eu estou assim agora. Não tenho mais essa paciência. O negócio está aqui, ó. Ensinamento aqui, ó. Então vá lá, dê o nome para a Luana e peça a sua apostila. Amém, irmãos? Deu para aprender alguma coisa hoje aí? Deu? Mais ou menos? Razoável? Eu acho que não foi muito bem não, sério mesmo. Acho que eu me embolei. Mas amém.